Boa noite, você que está voltando para assistir mais uma aula da série Em Busca da Criança Interior, o Poder da Emoção. E hoje o nosso assunto é o inconsciente coletivo e o centésimo macaco, né? A teoria do centésimo macaco, que já é uma teoria um pouco conhecida e que vai ajudar a gente a compreender um pouco mais, né? Porque eu já falei bastante sobre o inconsciente coletivo, mas hoje eu estou trazendo esse exemplo para a gente ter uma visão mais ampliada, porque Jung ele postulou sobre o inconsciente coletivo no início, os primeiros anos do século XX, né? E também no século XX, outras teorias se inspiraram na teoria junguiana, né? E também começaram a buscar comprovação, pesquisar a respeito dessa questão de informações que estariam, né, armazenadas num lugar que não seria corpo físico, né, mas sim no espaço, né, como os campos, né? Que campo é esse? Que lugar é esse fisicamente? Que lugar é esse onde existem essas ideias, né? Onde seria, então, esse mundo das ideias? E isso estimulou bastante dois, dois personagens, né, que eu vou trazer daqui a pouco. E vamos lá. Deixa eu passar aqui. Eu vou aproveitar e pedir para você que está assistindo gravado, para dar uma força aí, né? Para a gente conseguir aí melhorar o canal e conseguir manter esse canal por mais tempo também, né? Porque a gente tem um custo para estar aqui mantendo. Então, se você puder seguir o canal, clica no sininho, eu estou colocando vídeo toda semana. Os vídeos são editados e eu subo um vídeo por semana na quarta-feira. E as aulas estão sendo constantes, né? Para assistir, você precisa entrar em contato comigo, os meus contatos estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, e aí a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo para quem quer ficar, né, participar das aulas ao vivo, tá bom? E dá um like também, né, para ajudar a gente aqui, a gente fica mais estimulado também, ok? E eu agradeço. Então, se você também não assistiu às aulas anteriores, a playlist é Em Busca da Criança Interior, né? Como eu falei, que é a playlist que tem todas as aulas desde a primeira. E vou continuar, né? Vou continuar inserindo aulas nessa playlist. Então é só acompanhar ela, tá bom? Você pode salvar também a playlist e aí fica mais fácil de acompanhar, tá? Então vamos dar continuidade ao que eu tenho falado aí nas últimas 3 aulas, né? Nós vimos nas aulas anteriores a relação do consciente ego com o inconsciente, que é o self. Foi falado bastante sobre essa questão, essa polaridade, a necessidade dessa integração, né, que seria o processo de individuação na teoria junguiana. E hoje também falei bastante sobre o inconsciente pessoal, né? E foi assunto de 2 aulas também, praticamente seguidas, e vai continuar, né? Porque o inconsciente pessoal é exatamente o lugar que a gente está com todas as questões, né? Os questionamentos internos e toda a problemática da nossa vida, se a gente pode falar assim, né? Ela está guardada nesse inconsciente pessoal. Mas hoje eu vou focar no inconsciente coletivo. E eu trouxe novamente esse gráfico, né, para a gente perceber quão profundo isso está dentro da nossa consciência, né? Então, no inconsciente,
está também o inconsciente coletivo. É nesse lugar que a gente faz o contato com as informações que não são nossas, né? A gente viu que pelo inconsciente pessoal a gente acessa a nossa bagagem espiritual, né? O nosso campo acástico e também todas as nossas memórias desde que a gente chegou no planeta Terra, né? E o inconsciente coletivo é esse lugar onde estão as outras informações que chegam até nós através da nossa criança divina, né? A nossa centelha divina, que também é chamada de criança interior, ou o self, né? O self, na verdade, é todo o inconsciente, né? Então, inconsciente coletivo foi uma nomenclatura dada por Jung a partir da sua pesquisa de anos, em que ele focou no entendimento das manifestações culturais e comportamentais dos seres humanos em todo o planeta Terra, onde ele pôde ir, né? Porque ele viajou muito, ele pesquisou muito. Mas, como eu falei no início, né? Outros autores, pesquisadores, cientistas também se sentiram motivados a pesquisar esse lugar, né? Essa energia ou essas informações. Então, a gente pode dizer que o inconsciente coletivo, ele também pode ser chamado de campo mórfico. Ele pode ser chamado de atmosfera psíquica, psicosfera, noosfera, formas pensamento coletivas. E esse lugar é o lugar onde emergem os símbolos que vão chegar até nós, né? Porque a gente viu também que a nossa comunicação é simbólica, né? O pensamento, ele entra em nós em forma simbólica, se transforma em um código que vai para dentro, né, da nossa memória, de forma bioquímica e também elétrica, né? Então, essa linguagem do pensamento, ela é uma linguagem que se apresenta em forma de símbolos. A gente viu também que isso é bem perceptível nos sonhos, né? Quando a gente sonha, a gente está a gente está tendo uma conversa, né, com o nosso inconsciente pessoal e a gente troca essa informação através de símbolos. Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero dar boa noite para quem está aqui hoje, né? Então, boa noite, Analice. Boa noite, Seu Oliveira. Boa noite, Maria Dalva Goulart. Bem-vindos, gratidão por vocês estarem aí. E vamos lá, vamos continuar, né? Dando seguimento aqui. Eu trouxe a noosfera, né? A explicação do conceito, né, de noosfera, que é um conceito filosófico, tá? Segundo Teilhard de Chardin, que foi um filósofo francês, vejam que ele também atuou no início do século XX, né, de 1881 a 1995, e, segundo ele, seria uma visão integradora entre ciência e teologia, né? Esse lugar, essa noosfera, como ele conceituou. Noosfera origina-se do grego nous, mente, que também é a alma, o espírito, o pensamento e a consciência, né? Isso tudo a gente pode dizer que faz parte do nosso campo
áurico, né? Nosso corpo mental, nosso corpo espiritual. E esfera seria o corpo, seria, não é, no grego, né? O corpo limitado por uma superfície redonda. É uma palavra que representa a camada psíquica que cresce e envolve nosso planeta, acima da biosfera. Sendo a biosfera a camada formada pela multidão de seres vivos que cobre a superfície do globo. Também é conhecida como consciência global humana, esfera do pensamento humano. Ou seja, só pela definição a gente já consegue enxergar aí a conceituação junguiana de inconsciente coletivo, né? Então, dentro dessa teoria, o Teilhard de Chardin, ele diz que existe, assim como existe a atmosfera, né, também há um mundo das ideias, constituído pelas coisas do espírito, produtos culturais, linguagens, teorias e conhecimentos. Isso é exatamente o que Jung disse que seria o inconsciente coletivo, né? Deixa eu dar boa noite aqui para Margarete Crespo. Boa noite, Margarete. Boa noite, Sérgio Miranda. Bem-vindos. Gratidão por estarem presentes. E então a gente vê já aí uma semelhança, né, desse conceito de noosfera. E ele diz também que todos nós alimentamos a noosfera quando pensamos em nos comunicarmos e quando nos comunicamos. Então, isso eu falei na aula anterior, né? E tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, todo o nosso comportamento, isso alimenta o inconsciente coletivo. Então, vejo que na filosofia também existe o mesmo pensamento. Então, as ideias que possuímos são capazes de nos possuir. Essa é uma frase de Edgar Morin. E da mesma forma, né, que eu coloquei também na aula passada, da mesma forma que nós enviamos essas informações para o inconsciente coletivo, elas também nos influenciam, né? E aí entra na questão inspirações que nós recebemos, né, que são pensamentos que não são nossos, mas que eles vêm de um lugar fora de nós e que nos ajudam a ver, a sentir, a desejar fazer coisas, criar, principalmente, né? Criar o novo. Geralmente o novo é algo que a gente ainda não pensou, né? Pode estar numa bagagem nossa espiritual, mas muitas coisas novas a gente está trazendo isso de um outro lugar, né? E provavelmente de outras consciências. Já que lá nesse campo, que é um inconsciente coletivo, como o nome já diz, é um inconsciente. Se é um inconsciente, é porque faz parte de uma consciência, né? Então a gente recebe informação de outras consciências pela noosfera, né, através da noosfera, pelo nosso inconsciente pessoal, né, pelo nosso emerge no inconsciente pessoal e depois emerge no nosso consciente, né? Então faz um caminho para chegar até nós. E também é dito que a noosfera é o produto coletivo e aditivo de 1 milhão de anos de pensamento do ser humano. E o que é 1 milhão de anos, né? Então, vejam bem, e aí já é um filósofo que está dizendo, né? Todo o pensamento da raça humana está no inconsciente coletivo da raça humana, né? E esse pensamento nos influencia, né? Mas eu vou ficar, por enquanto, só na teoria, tá? Mais para frente
eu vou me aprofundando um pouco mais, porque eu vou falar ainda da outra, né? Hoje eu trouxe duas. E pode-se dizer ainda que seja o pulsar dos passos da humanidade rumo ao infinito, face à ressonância das vibrações da luz do conhecimento. Ou seja, o que quer dizer essa frase? Que quanto mais conhecimentos a raça humana adquire e evolui nesse sentido, né? Uma evolução intelectual, né, digamos assim, de modos de fazer, modos de pensar, modos de sentir. Quanto mais nós evoluímos, mais essa camada que cobre todos nós no planeta Terra, né? Mais essa camada vai influenciar aqueles que estão nascendo, gerações futuras, né? Então, se nós temos esse campo, e a gente já pode também dar mais uma terminologia para esse lugar, né? O campo acástico do planeta Terra, que é a soma dos conhecimentos da memória de todos aqueles que já viveram aqui nesse planeta. E por enquanto a gente está falando da raça humana, né? Daqui a pouco a gente vai ver que não é só a raça humana. Então, isso faz parte, segundo Teilhard de Chardin, faria parte de uma forma de nós evoluirmos, porque se nós esquecêssemos tudo aquilo que nós aprendemos, né? Quando a gente desencarnasse, a gente foi embora e a memória foi apagada, né? A gente esqueceu de tudo e a memória foi apagada. Como é que nós iríamos evoluir? Como é que nós iríamos saber, por exemplo, coisas que foram inventadas lá na antiguidade, nos povos muito antigos, que inclusive já não existem mais, né? Já houve no planeta Terra 5 extinções em massa. Então, aqueles conhecimentos daqueles povos que viveram antes de nós, antes dessa civilização, estariam perdidos, né? E nós perderíamos no sentido de não acessarmos esse conhecimento através das inspirações que a gente recebe para desenvolver mais conhecimento, mais melhorar na nossa forma de viver, né? E isso seria talvez um desperdício, né? De informação, de energia informada, né? A energia informacional. Eu trouxe essas informações de um site, que é a universidadedocoração.org. Tá? E aí, depois de ver a noosfera, a gente vai para a teoria do campo mórfico, que vai ser bem exemplificada, né? E vai ficar mais fácil da gente entender com a experiência do centésimo macaco, que eu vou ler para vocês. Essa teoria, ela ilustra o trabalho do Dr. Rupert Sheldrake, mas é a teoria mais famosa porque ela é mais divulgada, né? Mas estudando o trabalho dele, a gente vai ver muitas outras experiências. Porque, na verdade, essa experiência não foi feita por ele. Ele fez várias experiências, mas ele começou a observar o pássaro azulão. Então, claro que os cientistas eles trocam informações, né? A experiência do centésimo macaco foi feita por um grupo de cientistas. Então, foi digamos, acendeu uma luzinha, né, dentro da pesquisa que ele já estava trabalhando, quando aconteceu, né, a percepção do que aconteceu nessa experiência dos macacos, tá?
Então, primeiro eu vou ler para vocês a experiência e depois eu falo um pouquinho mais. A experiência do centésimo macaco, essa leitura faz parte de um livro que se chama Life Tide. O autor é Ken Keyes Jr. E a fonte, né, do texto está no canal Hora do Eric, do YouTube. E o título é O Centésimo Macaco, o Despertar da Consciência Ecológica. Então, durante mais de 30 anos, um tipo de macaco japonês foi analisado em estado selvagem. Em 1952, pesquisadores deram batatas doces que caíram na areia aos macacos da ilha Koshima. Os símios gostaram do gosto das batatas cruas, mas não gostaram do sabor da areia. Uma fêmea de 18 meses, chamada Imo, descobriu que poderia resolver o problema lavando as batatas no riacho próximo. Ela ensinou sua descoberta à mãe e as amigas também aprenderam essa nova maneira de proceder e, por sua vez, transmitiram para as respectivas mães. Diante dos olhares dos pesquisadores, essa realidade cultural foi sendo gradativamente aprendida por vários macacos. Somente os adultos que imitaram seus filhotes aprenderam esse tipo de evolução social. Outros adultos permaneceram comendo batatas sujas. Eis que aconteceu algo sensacional. No outono de 1958, um certo número de macacos da ilha Koshima lavava batatas. Suponhamos que, ao alvorecer daquele dia, havia na ilha 99 macacos que já tinham aprendido a lavar batatas. Suponhamos ainda que, em seguida, naquele mesmo dia, o 100º macaco aprendeu a lavar batatas. Neste instante, algo importante aconteceu. Naquela tarde, quase todos os membros do grupo haviam lavado as batatas antes de comê-las. A energia acrescentada pela adesão do 100º macaco, de alguma forma, provocou uma explosão ideológica. Mas veja bem, o que mais surpreendeu os pesquisadores foi o fato de lavar batatas haver espontaneamente cruzado mais colônias de macacos de outras ilhas e do Monte Takasaki, da ilha Kyushu, que começaram a lavar as batatas. Concluiu-se que quando uma quantidade de macacos que adquiriram determinado conhecimento atinge certo número crítico, esse novo saber pode ser transmitido de uma mente para outra. Embora o número exato possa variar, o fenômeno do 100º macaco significa que quando apenas um número limitado de pessoas sabe de um caminho, este pode permanecer como propriedade da consciência dessas pessoas. A partir de um certo número, porém, essa consciência pode ser sintonizada por outras pessoas, fenômeno que a fortalece e expande. Algum macaco tem que ser o primeiro ou o 50º, pois vai chegar um momento em que sua ação criará uma energia que é capaz de mudar a mentalidade coletiva fonte. E tá aí mais um nomezinho, né? Mentalidade coletiva fonte. Para o nosso inconsciente coletivo. Como eu já falei, está no canal Hora do Eric, a teoria do 100º macaco. Então, vamos
pensar um pouco sobre isso, né? Que essa é a melhor parte que essa experiência traz para nós. A teoria do campo mórfico na biologia, né? Então a gente viu primeiro na filosofia, aliás, nós vimos primeiro a questão do inconsciente coletivo na psicologia. Depois vimos na filosofia. E agora estamos vendo na biologia. Então, o Dr. Rupert Sheldrake é um biólogo, ele é doutor, que tem revolucionado não apenas o estudo da vida, mas também outras áreas do saber humano, como a física e a psicologia. Elaborou a teoria dos campos mórficos. Como foi que ele começou, né? Ele começou pesquisando o campo das coisas, o campo, como biólogo, né? Ele iniciou essa pesquisa na área, inclusive, sem pensar em comportamento, ele considerava a organização material das formas dos seres vivos, né? E então ele descobriu que existiam o que ele chamou de campo morfogenético, esses campos organizacionais que estruturam as formas existentes e que eles têm uma memória, né? Então, essa memória é o que faria, por exemplo, eu acho que é a lagartixa, que se você cortar um pedacinho do rabinho dela, ele cresce novamente, né? Ou uma planta que você poda e ela volta. Enfim, ele percebeu que existe uma memória, né, genética que forma a base do crescimento, a base da forma, né? Ele tem uma informação, digamos assim, da forma ideal de determinado organismo, né? Então, uma lagartixa não vai crescer um rabinho de macaco, por exemplo, né? Porque ela já tem uma informação, mas o que ele percebeu é que essa informação não era simplesmente genética, né? Não estava no DNA, ela estaria também num campo. E aí depois, com as experiências como essa do centésimo macaco e as outras, né, que foram surgindo, ele percebeu que essas transformações eram orientadas também e orientavam o comportamento, né, dos seres e dos animais. E ele também foi estimulado por Jung. Então, através dela, né, ele propõe o pensamento de que campos extrafísicos, ou seja, fora do nosso DNA, poderiam explicar, sobretudo, como os organismos adotam as suas respectivas formas e comportamentos característicos, né? Foi o que eu acabei de falar. Segundo o Dr. Sheldrake, toda a matéria possui formas, padrões e propriedades de auto-organização, com sistemas dentro de sistemas que se agrupam de modo cada vez mais complexos. Então, se a gente olhar para o nosso corpo, por exemplo, né, nós somos um sistema e dentro de nós existem outros sistemas que nós poderíamos dizer que são os nossos órgãos, né? Dentro dos órgãos existem as células, né? E aí são células diferenciadas. As células do sangue não são as mesmas células do fígado. Nós temos diferentes tipos de células. Então, e aí, se a gente continuar caminhando nesse sentido, né, vai se entrando no microcosmos de nós mesmos, do nosso corpo biológico, e nós vamos chegar lá na menor partezinha que existe, né, que é dentro do átomo, que já não é mais nem o átomo, né? Dentro do átomo tem os quarks, né, lá no interior do núcleo, né? Então a gente chega num lugar muito pequenininho que está dentro, que é um sistema, né?
Cada átomo é um sistema. Cada átomo tem um núcleo. E aí a gente pode até traçar um paralelo, né? Assim como, que eu adoro esse paralelo, o universo tem um Sol central, né? Os sistemas solares do universo, né? Que a gente chama também de estelares, né? Que são as estrelas, são sóis. Então, elas têm esse Sol central, onde outros sistemas, né? Sistemas no sentido de organismos giram em torno do Sol, né? E aí a gente vai chegando mais próximo de nós aqui, nós temos o nosso Sol, nosso planeta e todos os planetas do sistema solar girando em torno dele. E chegando no planeta Terra, se a gente pode considerar que nós somos aqui um microcosmos, se a gente olhar o universo, nós somos o microcosmos do universo, né? O planeta Terra. Mas e nós, seres humanos e seres biológicos, será que somos o microcosmos da Terra? Eu acho que não, porque ainda tem outros sistemas menores, né? Como a gente pode falar do átomo, né? Se a gente for, né? Então, de que todos esses sistemas têm um núcleo, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, filosofar bastante. Né? E quando chega um cientista e diz que tudo tem campo, né? Tudo tem um campo mórfico, e esse campo mórfico tem nele as informações da forma desse sistema, mas também do comportamento desse sistema. Isso é que é a parte mais importante da gente observar. Então, isso dá para a gente ir desenvolvendo aí a imaginação, né? Para chegar em muitas conclusões maravilhosas. Então, eu vou ler algumas coisas que eu acho importante falar sobre essa pesquisa do Dr. Sheldrick. Ele considera esses campos morfogenéticos, né, campos de formas ou estrutura da ordenação da matéria. Então, cada molécula possuiria seu próprio campo mórfico. Então, veja bem, como eu falei, né? Tudo tem um campo. E se cada molécula tem um campo, eu falei nas aulas anteriores que as nossas células, elas sentem o que a gente sente. Gravem isso aí para a gente falar mais tarde, ou pensar um pouco mais tarde, né? Quando eu avançar um pouquinho aqui. Consequentemente, cada tipo de organismo, de instinto ou padrão de comportamento também teria um campo mórfico específico. Então, seria cada tipo de organismo ou padrão de comportamento, né? E quando ele fala aí em padrão de comportamento, a palavra que vem na mente é arquétipo. Nós não chegamos lá ainda, mas a gente está vendo essa palavrinha aí desde a primeira aula, eu acho, desde a segunda aula, né? Que é lá aquele lugarzinho que está mais lá na camada mais profunda do nosso inconsciente. Só que, com essa explicação, a gente já começa a pensar que os arquétipos não estão apenas lá na nossa camada mais profunda do inconsciente. Na verdade, eles estão nesse campo, né? O campo, e como por definição, um arquétipo é uma forma, um modelo ideal para que a gente pudesse, a partir daquele modelo, criar variações, mas com aquela energia, né? Então, a gente pode dizer que os arquétipos, eles estão no campo do próprio universo, né? Porque em todo o universo deve ter arquétipo. Porque, ou minimamente,
os arquétipos de cada sistema, né? Mas se a gente já entende que tudo é obra do Criador, e se a gente já entende que a perfeição, né, de tudo que existe vem da mente do Criador, então os arquétipos, eles seriam essa criação divina para determinadas situações. Talvez aqui a gente tenha os arquétipos adequados à vida no planeta Terra. Não só para a raça humana, para tudo que existe, né? Talvez em outros planetas existam arquétipos para definir ou para modelar, né, vamos dizer assim, as características físicas e comportamentais daquele outro planeta ou de qualquer outro lugar dentro do universo, né? Então vejo que a gente acaba filosofando, né? Também. Então não tem jeito, tá tudo junto. A física, a psicologia, a filosofia, a biologia, né? Porque nós somos, né? Nós não somos apenas um corpo físico, biológico, nós temos um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual. Então, para entender a nossa existência, a gente precisa conhecer as características desses nossos corpos, que são a base do estudo holístico, né? Para a gente poder não só conhecer, né? Entender todos os nossos processos internos e poder fazer o nosso desenvolvimento, tanto pessoal como espiritual. Então, continuando aqui no Dr. Sheldrake. Então, segundo ele, esses campos ordenariam a natureza e o padrão de organização de tudo o que existe, segundo uma hipótese proposta sobre a possível existência de uma ressonância mórfica. Essa ressonância mórfica atuaria sobre a matéria, impondo padrões restritivos a estes processos de energia. Então, é através da ressonância que essas formas estariam se agrupando, se organizando, né? Então, por afinidade, a gente pode trocar a palavra ressonância por afinidade, né? Então, vamos pensar em termos assim de as células que vão formar o nosso fígado ou o nosso coração, não sei, um órgão nosso. Elas vão ter funções específicas, certo? Então, por afinidade ideológica, que é isso que ele está falando, né? Que ele, aliás, a ideologia quem comentou foi o Teilhard de Chardin, né? Mas a gente pode fazer trazer esse termo para cá, né? Para essa análise. Por afinidade ideológica, nossas células que têm a mesma função dentro do nosso corpo estão agrupadas, né? Por ressonância mórfica. Então, seria essa que eu acho fantástico isso, ele perceber que existe uma intenção das células, né, das moléculas, né, como está falando aqui, existe uma intenção delas se reunirem, se agruparem para formar um novo sistema, né? A dinâmica dos atos que constituem a natureza da matéria manifesta-se como ondas, estando em constante movimento. E isso aqui não é o assunto de hoje, mas isso aqui tem bastante a ver com a questão da mecânica quântica, né? E é exatamente o que ele vai falar depois. Comprovado pela mecânica quântica, esses campos mórficos modificam a probabilidade de eventos aleatórios, determinando a forma final ou o resultado, se vai ser onda ou partícula.
Então, o campo, ele também faz parte dessa definição da matéria, né? Ele é o campo, ele materializa, digamos assim, ou ele transforma em energia. Ou seja, o campo tem essa mobilidade, né? Vai chegar um momento que nós vamos falar aqui na questão da mecânica quântica, tá? E aí a gente vai poder usar todo esse conhecimento que tá sendo trabalhado desde a primeira aula, né? Quando a gente chegar lá na mecânica quântica, vai cair bastante ficha, né? Então, tá. Aqui. Comprovado. Não, isso eu já li. Então, formam as galáxias, né? Esses campos mórficos formam as galáxias, os átomos, os cristais, as moléculas, os vegetais, os animais, as células e tudo o que existe. Então, o campo existe em tudo que existe. Uma vez que todas essas estruturas possuem formas, padrões e propriedades de auto-organização, então vejam que as estruturas, elas têm propriedades auto-organizadoras. Elas se organizam, tá? Com sistemas dentro de sistemas e que se agrupam de forma complexa e variada. E a gente já falou aqui, né, da influência que esses campos têm em nós e de como nós influenciamos esses campos. E é isso que é o mais bacana da gente estudar. E sobre a ressonância mórfica, ele ainda diz: existe um tipo de memória na natureza. Existe um tipo de memória na natureza, ou seja, o universo tem memória. Cada espécie possui uma espécie de memória coletiva. A memória coletiva humana foi chamada por Jung de inconsciente coletivo. Mas acho que todas as espécies, todas as memórias têm um inconsciente coletivo. Essas são palavras do Dr. Sheldrake, tá? Que eu extraí de uma entrevista. Então, olha o que ele acabou de falar. Que todas as espécies, todas as memórias, podem ter um inconsciente coletivo. Então, eu falei no início que para existir o inconsciente, é preciso haver uma consciência, né? Então, o Dr. Sheldrake, ele, quando eles falam, eu acho, né, porque eles não podem dizer com certeza, mas a pessoa passa anos estudando, né? Ele dedica a vida a uma pesquisa. Jung dedicou 40 anos. O Dr. Eric Kandel, ele ficou anos pesquisando a questão da memória, né, para ganhar, inclusive, o Nobel. Então, é preciso que a gente reconheça e respeite a dedicação e a disponibilidade de uma pessoa de estudar e dedicar a vida dela toda a uma pesquisa e trazer um resultado baseado em conhecimento e experiência, porque não existe uma pesquisa que não tenha sido comprovada pela experiência, né? E nem tudo pode ser comprovado de forma, digamos, material, né? Muitas coisas a gente comprova pela observação, como é o caso do filósofo, né? O filósofo, ele não pode, como é que eu vou dizer? Não pode provar um pensamento, né? Ele não prova isso, não comprova um pensamento. Ele pensa, ele percebe o pensamento pelo comportamento, né? Então, algumas coisas são subjetivas, mas a frequência e a repetição, né, dessas coisas é que vão fazer
que os conceitos sejam gerados, percebidos também, né? Então, a ressonância mórfica, ele diz, funciona com base na similaridade. Quanto mais semelhante for o padrão da atividade ressonante dentro de um sistema auto-organizado, ou seja, quanto mais parecido for um padrão de atividade, aí agora está falando de atividade, que pode ser a formação da forma ou o comportamento da forma, né? Ou da forma, ou o comportamento sem a forma também. Como uma planta, um animal, uma molécula viva, um cristal, uma galáxia, um sistema solar, uma estrela, um planeta. Quanto mais semelhante o padrão de atividade do sistema auto-organizador for para um anterior, agora ele está falando da ancestralidade daquele padrão, né? Então, maior a ressonância, maior a memória e mais forte a memória. Então, o que quer dizer com isso? Lembra que eu falei que os nossos ancestrais, né? Eles, imagina, 5 civilizações que já existiram no planeta Terra, que deixaram suas memórias nesse campo mórfico, no inconsciente coletivo do planeta, na noosfera. Eles deixaram ali uma memória. E a nossa civilização também, que está deixando uma memória. Então, existe memória de 6 civilizações diferentes no planeta Terra. Vocês conseguem imaginar o poder disso dentro da nossa mente, do nosso campo? Porque nós somos capazes de acessar essas memórias. Da mesma forma que elas nos afetam, nós também afetamos a memória. A gente já viu isso várias vezes e volto a falar, né? E vou voltar daqui a pouco a falar de novo. Então, e aí o que ele fala é que maior é a memória e mais forte a memória. E isso corrobora para o desenvolvimento da raça humana. Porque nós não fomos criados aqui na Terra com esses cabelinhos assim fininhos, né? Essa pelezinha tão macia. Não, a gente não começou assim. A gente já viveu num planeta que já foi primitivo, a gente viveu aqui, né? O ser humano viveu na Terra com uma constituição física completamente diferente, adaptado ao planeta como ele era na ocasião, né? Então, nós devíamos ter mais pelos no corpo, enfim. Nossas unhas deviam ser mais fortes, né? Nossa pele devia ser mais grossa, para a gente poder suportar o tipo de vida que o ser humano, tinha no planeta, né? Mas, graças a essa memória, nós mantivemos a sabedoria de todas essas... porque nós temos a informação de todas essas civilizações. Então, nós temos uma sabedoria enorme. Só que a gente esquece, a gente não lembra, né? Quando a gente nasce aqui, a gente esquece. Como eu falei lá na aula que eu falei da criança interior, a gente, né, nasce como um papelzinho em branco, né? Um quadro em branco. E aí nós vamos construindo aos poucos o ego e esquecendo. Até os 7 anos, a gente vai esquecendo a sabedoria da criança interior, né? Desculpa, todo aquele conhecimento, aquela bagagem espiritual que a gente traz, a gente vai esquecendo, e aí o ego passa a ser aquele que se apresenta ao mundo, né? Quem não viu, quem estiver assistindo a aula gravada,
assistam as 2 primeiras aulas, onde eu falo sobre isso, tá? Então, tem mais. Os membros da família são mais parecidos do que qualquer outra pessoa. Por isso, têm uma contribuição maior. Ancestrais e membros da família têm uma contribuição maior para a família ou para o indivíduo dentro da família do que outros. E a semelhança é a chave aqui. Então, por isso, vejam bem, aí a gente já está descendo, né? A gente está saindo lá da noosfera, vamos descer aqui um pouquinho para nós agora. Nosso campo mórfico, que a gente também pode chamar de aura, a gente também pode chamar de corpo áurico, né? A gente pode chamar de... tem um outro nome, é o toro. Né? É um campo, uma malha. Eu vou trazer uma foto disso numa próxima aula. Quando eu for falar do campo energético pessoal, assim, mais especificamente, né? Quando a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, a gente vai ver que tudo tem campo, e esse campo, ele parece uma maçãzinha, uma malha, assim, esquematizando, né? Ele tem um desenho que ele é meio circular, e esse campo, ele não é parado, ele não é estático, né? Ele está em constante movimento. Tá? Então, a gente vai chamar do campo energético, né? Mas o campo mórfico, como ele mesmo conceituou, ele vai se subdividindo em sistemas. Então, é um sistema dentro do outro. Então, se nós pensarmos em termos de aura, nós estamos falando do campo mórfico, o nosso, talvez, o maior campo que nós tenhamos, né? Mas dentro dele existem outros campos. Então, cada órgão tem um campo, né? O nosso coração tem um campo enorme, porque ele é o nosso lugar do maior eletromagnetismo. Então, a gente tem um campo grandão aqui no coração, né? Mas tudo tem, cada célula, cada molécula e cada átomo do nosso corpo tem um campo. E a gente pode dizer que cada campinho desse, né, cada partezinha dessa, todos eles estão em sintonia conosco. Para a gente entender o que ele está falando, né? Todos os nossos minicampos estão em sintonia conosco. Por isso eles se reuniram aqui e morficamente se desenvolveram, se auto-organizaram para se transformarem em nós, enquanto seres vivos que têm um corpo, né? Mas que também influenciam no nosso comportamento. E aí ele fala da questão da família, né? Ancestrais e membros da família têm uma contribuição maior para a família ou para o indivíduo dentro da família. Por quê? Primeiro que a gente está vivendo junto, né? A gente nasce na família. Então, quando a gente nasce naquela família, e aí, já que eu falei em afinidade, né, a gente já pode pensar assim, eu nasci nessa família que eu tinha afinidade a ela, né? Ninguém vai nascer numa família que não tenha afinidade mórfica. O que é o mórfico, né? Forma e comportamento. Ou seja, energia, né? Porque na mecânica quântica a gente aprende que energia e matéria é a mesma coisa. É só o que muda é o estado vibracional. Então, nós estamos vibrando, vamos falar agora, né? Em termos vibracionais, nós estamos vibrando numa frequência de onda que nos permitiu nascer nessa família.
tá? Agora, qual é a frequência? Não estou falando aqui em valores, tá? Em qualidade. Não importa. O que importa é que a frequência, de alguma forma, está relacionada com a frequência da família que a gente nasce, né? Assim como todo o nosso corpo está na nossa frequência. Mas isso é retroalimentado, tá? É via de mão dupla, a gente vai ver já já. Então, nós nascemos numa família e aí nós vamos, na formação do ego, absorvendo a família, as informações da família, né? E isso vai se sedimentando no nosso campo mórfico, no nosso inconsciente pessoal, memória, a memória kástica, memória ancestral, a memória, né? E vai ficando ali. E aí a gente começa a se comportar como a família. Vou falar disso agora não. Não, eu não vou dar o resto da aula. Então, mais da ressonância, mais específica do passado, que atua sobre nós, vem de nós mesmos. Olha que isso que ele fala aqui. E acho que é assim que a memória normal funciona. Ou seja, ele está falando do nosso registro, dos registros acásticos, né? A nossa memória de centelha divina, que começou a ser gravada desde o momento que o Criador nos emanou. Então, no momento que ele nos emanou, começamos a adquirir uma memória de tudo que estava acontecendo na nossa trajetória enquanto centelha divina. E aí a gente nem sabe por onde a gente passou, né? Porque a gente esqueceu, né? Esqueceu tudo. A gente só está agora aqui nesse esquecimento, vivenciando mais uma experiência de inúmeras. Mas todas as experiências vividas estão influenciando nossa realidade atual. Porque todas as nossas conquistas de conhecimento, de experiência que juntou isso, né, vai dar a sabedoria. Toda essa sabedoria que nós guardamos, que não vem apenas do Pai, né, vem também das nossas próprias experiências. Então, olha que lindo, né? O Dr. Rupert Sheldrake, ele vem agregar mais informação, mais conhecimento às teorias junguianas e vai potencializar o entendimento disso. Então, a gente sai da abstração que é a teoria analítica, né? A psicologia analítica, né? Que é a teoria do inconsciente coletivo, que é bem abstrato, né? E a gente chega num lugar da ciência, que vai mostrar, através de experimentos, como isso funciona na prática. É maravilhoso, né? E, por último, eu destaquei uma frase. As tentativas de encontrar vestígios materiais de memórias no cérebro falharam repetidamente. Isso ele fala com relação à ciência, porque ele diz que não conseguiram, até hoje, que são essas tentativas, né, que falharam, não conseguiram até hoje encontrar no cérebro o lugar das memórias. E aí a gente viu um pouquinho do experimento do Dr. Eric Kandel, né, como é que ele conseguiu entender como se forma a memória, né?
é uma aula também, se eu não me engano, é a terceira aula, agora eu li para ali, me perdi um pouco. Peraí, doutor é o Eric Kandel. Que ele passou, assim como todo pesquisador, né? Ele passou anos pesquisando aquelas lesmas, né? Com certeza ele estava buscando o lugar da memória, né? Ele estava pesquisando a memória de longa duração. Mas esses cientistas, eles são contemporâneos. Como eu falei, eles cruzam informação, né? Eles passeiam pelo campo do outro, né? Até pelo campo mórfico mesmo da ciência, né? Existe um campo mórfico para tudo. Então, por exemplo, se você é a profissão que você for, qualquer profissão, tá? Se você é, não sei, vou falar de mim, se você é um artista, você recebe e envia para o campo mórfico dos artistas. Tudo tem campo. Comportamento tem campo e forma também tem campo. Se a gente conseguir estudar aqui um pouquinho de geometria sagrada, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão do campo da forma, né? Da estruturação da forma, através do campo mórfico. Então, o que ele frisa aqui é que não existe comprovação de que a memória está armazenada no cérebro humano, ou cérebro, né? Não necessariamente humano, tá? Porque tudo tem consciência, tudo tem memória. É isso a conclusão que ele chega, né? E todas essas memórias e essas consciências se entrelaçam pelo inconsciente coletivo. E segundo o Dr. Sheldrake, como ele falou no slide, né, ele acha que tudo tem inconsciente coletivo, tá? Então essa é uma informação preciosa para a gente começar a olhar para a vida de outra forma, né? Começar a... Vamos tentar botar isso um pouquinho na prática agora. Então, deixa eu falar um pouquinho dessa questão na prática. Então, como eu falei, essa influência, né, no campo mórfico, essa influência no inconsciente coletivo e do inconsciente coletivo e no inconsciente coletivo, ela é um caminho de mão dupla, né, da forma pensamento. Lembra que a gente falou que os pensamentos, eles são energia, né? E quando a gente acumula os pensamentos no nosso inconsciente, e aí a gente agora já sabe que está no campo, né? Não tá dentro, o pensamento não está acumulado dentro da cabeça, ele está no campo mórfico, que no nosso caso do pensamento a gente chama de corpo mental, tá? No holismo a gente chama de corpo mental. Então, esse corpo mental está cheio de formas pensamento acumuladas, tá? Então, essas formas pensamento, se a gente entendeu bem o que o Dr. Sheldrake postulou, as formas pensamento se agrupam por ressonância, por afinidade. E elas vão formar um campo mórfico. Por afinidade, formas pensamento. Na verdade, são os pensamentos, tá? Os pensamentos vão se juntar por afinidade e vão formar o que a gente chama de forma pensamento. Pode ser bom e pode não ser bom. A gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então,
Eu queria pontuar que quando a gente faz contato com a fonte de inspiração das ideias que estão no inconsciente coletivo, através do nosso inconsciente, self ou criança interior, quando a gente faz esse contato, a gente está recebendo aquilo que que não é nosso, que não está em nós, né? Já falei isso antes. Então, a gente está trazendo desse inconsciente coletivo para o nosso campo. E tem esse caminho de mão dupla. Deixa eu falar isso, que depois eu falo da questão da qualidade do pensamento, tá? Então, nesse caminho de mão dupla, se a gente acompanhar o desenho, esse esqueminha que eu fiz, começa no pensamento, né? Então, criança interior, a gente já viu que é o nosso inconsciente. A gente pensa, o pensamento vai estimular um sentimento, o sentimento vai se transformar em duas opções ou as duas juntas. Uma emanação energética, eletromagnética, ou uma verbalização, que também emana eletromagnetismo, né? Ou seja, a gente vai sentir e vai emanar, falando ou não. E isso vai estar acumulado no nosso inconsciente pessoal, onde? No nosso campo, corpo mental. Então, aquilo que a gente pensa e sente fica no nosso campo mental. E no campo mental, ele está na nossa aura, no campo áurico. Ele é um dos nossos corpos, né? Esse campo mental a gente chama de corpo mental. Vejam bem, ele é um corpo mental. Ele tem consciência. Ele é um campo mórfico também. Tudo é campo. Tudo é campo, né? E aí, do inconsciente pessoal, nós vamos afetar o inconsciente coletivo. Porque a gente consegue enviar isto sem saber o que está fazendo. Isso tudo é inconsciente. Olha lá a palavrinha lá. Inconsciente. É inconsciente. Aquilo que a gente está emanando e que está no nosso campo mental, ele vai emanar para o inconsciente coletivo. E lá no inconsciente coletivo, ele vai se misturar com outros pensamentos, sentimentos da mesma vibração, ou seja, da mesma sintonia, em ressonância. E isso que a gente enviou e foi lá para o inconsciente coletivo vai ser acessado por nós novamente através da inspiração. Então vejam que é um ciclo. O que a gente pensa, às vezes a gente acha, um pensamentinho. A gente pensa o dia inteiro, sem parar, 24 horas por dia, e nem percebe o que a gente está pensando. Né? Então, o que será que a gente está emanando? E como será que a gente está impactando a noosfera do planeta Terra? Vamos ver. Vamos agora para o outro slide. Então, dependendo da qualidade da nossa emanação, né, nós vamos estar impactando esse inconsciente coletivo e retroalimentando esses sentimentos e pensamentos. Né? Então, a gente chama de emaranhamento quando essa alimentação, quando esse fluxo, percebam que é um fluxo, né? Quando esse fluxo, ele é algo que não está congruente com a nossa verdade, ou não está congruente com a harmonia do universo, não está congruente com o desenvolvimento pessoal e espiritual
de todo mundo, da raça humana, não só da raça humana, dos seres vivos, dos sencientes, né? Os seres sencientes. E aí, nós precisamos perceber que isso é uma responsabilidade que a gente precisa assumir, né? Então, como é que nós estamos afetando o inconsciente coletivo? As ideias acessadas serão as que estiverem em ressonância com o nosso campo particular, nosso corpo mental, e a informação é acessada por sintonia. Se estamos fazendo sempre a mesma coisa, por que esperamos resultados diferentes? Mas antes, deixa eu mostrar os desenhos. Se eu penso em guerra, é um exemplo. Eu vou sentir ou falar em ódio. Eu vou emanar ódio. Mas é isso, né? Eu vou emanar ódio, mas ele vai em forma de vingança, desejos de vingança. Né? Porque quando você está muito focado em algo ruim, a sua tendência é querer mudar aquilo, se livrar daquilo de alguma forma, né? Então, você está alimentando aquele campo. E aí você vai emanar vingança. E isso vai ficar no seu inconsciente pessoal. Automaticamente, a sua vibração já foi lá para baixo. Bastou pensar. E você já baixou sua vibração. Isso traz algumas consequências bem ruins para a própria pessoa. Mas hoje eu não vou trazer isso, tá? E aí, esse inconsciente pessoal, né, carregado desse desejo de vingança, desse sentimento negativo, né, ele vai afetar os bolsões de monstros psíquicos que estão no inconsciente coletivo. E afetar, que eu digo, é que eles vão abastecer. Então, nós, né, vamos fortalecer algo que já não está bom, não está muito bom no nosso campo, do nosso planeta. O corpo, vamos chamar de corpo mental do planeta. Isso vai voltar para a gente em forma de inspiração e ideias monstruosas. Então, a gente vai entrar nesse ciclo, o ciclo que Jung chamou isso de complexo, porque a guerra é um arquétipo. E os complexos acontecem quando nós ficamos girando em torno de um arquétipo e não conseguimos sair dele, né? Então, quando a gente entra numa sintonia com qualquer coisa, que a gente fica num looping ali, a gente fica repetindo aquilo, repetindo, né? A gente só consegue pensar naquilo, a gente já começa a atrair mais daquilo, a gente vai lá para as mídias sociais e aí é aquilo que aparece e o tempo todo é aquilo, né? Você entrou num complexo, tá? Você está preso. É o que a gente chama do emaranhamento. Você não consegue, né, se desvencilhar daquilo. Imagina uma linha, um monte de linha embolada. Como que é que o pessoal aí que gosta de linhas e costuras sabe, né? Como é difícil você desembolar linhas. Também quem soltou pipa, né? Tem os meninos. Como é difícil desembolar uma linha emaranhada, né? Por isso que eu coloquei essa pergunta aí. Se estamos fazendo sempre a mesma coisa, por que esperamos resultados diferentes, né? Então, o que a gente precisa fazer para evitar esse tipo de estímulo? Lembra que eu falei, eu acho que foi, já não sei mais qual a aula, né? Já são várias aulas aí. Hoje é a sexta aula. Então, eu falei que o pensamento é um estímulo, né? E tem uma lei hermética,
uma aula futura, eu vou falar também sobre isso, mas uma lei que diz que tudo que existe acima é igual ao que está embaixo. Tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. Isso também a gente pode entender se a gente pensar que tudo é holográfico, né? O universo é holográfico e tudo é um holograma. Tudo é holograma e faz parte de um grande holograma. Então, se a gente pensar nesse sentido, né? Tudo que a gente faz entra em ressonância com mais do mesmo e volta para nós mais do mesmo. Isso é o princípio da lei da atração, né? Se a gente se conecta com uma energia que no nosso caso aqui, no exemplo, né? O pensamento é uma energia. O pensamento tem eletromagnetismo. A gente viu isso nas aulas anteriores, como eu acabei de falar. Então, se a gente pensar que essa energia foi um estímulo para nós, para que nós desenvolvêssemos todo esse ciclo, né, a ponto de afetar o inconsciente coletivo e nos abastecermos de novo daquilo, imagina o estímulo que é para o inconsciente coletivo do planeta Terra a soma dos pensamentos humanos. Isso é bem importante da gente olhar, tá? Existem mais pensamentos humanos hoje emaranhados do que não emaranhados. A quantidade de bolsões de energia psíquica ou formas de pensamento coletivo que humanos, né, que estão na noosfera, no inconsciente coletivo, no campo mórfico da Terra, enfim. Existe em número muito maior do que aqueles que não estão emaranhados, né? Então, saber disso dá para nós uma responsabilidade grande, né? Entender isso é muito importante para a gente, como eu sempre falo, criar um novo, né? A gente precisa criar o novo. Se a gente quer melhorar, não só a nossa vida, não tem como melhorar só a sua vida, né? A gente está recebendo o tempo todo desse grande emaranhamento aí da nossa psicosfera, né, terrestre. Mas a gente pode fazer a nossa parte, né? A gente deve fazer a nossa parte. Porque da mesma forma que a gente alimenta uma psicosfera de energia densa, densificada, a gente também pode fazer o contrário, né? A gente pode fazer o contrário. Então, curar nossos pensamentos próprios proporcionará enviarmos energia informacional de vibração mais elevada. E aí a gente vai para a solução, porque tem que ter, né? Sempre tem que ter uma solução. E a solução é o entrelaçamento, né? E o que é o entrelaçamento? Exatamente aquele fluxo energético que está em congruência com o fluxo energético do Criador, fluxo energético do universo, da harmonia, como eu gosto de falar, da colaboração dentro do universo, né? Então, se a gente consegue mudar, criar o novo, vejam bem, vou sempre repetir isso, não adianta lutar contra aquilo que a gente não quer, o que a gente não, que já viu que não dá certo.
E agora a gente entende mais ainda por que não adianta lutar, né? Existe o inconsciente coletivo. Ou seja, existe um campo enorme inspirando a gente. Então, olha como é difícil lutar. Não tem como você lutar contra um campo de pensamento coletivo. Por isso que é difícil. Não é só nós, não é só o nosso pensamento que é difícil de mudar. Não é porque nós temos os hábitos, né? A gente se habituou com aquele tipo de pensamento. São hábitos de pensamento que geram hábitos de comportamento, geram hábitos de sentimento. Mas todos esses hábitos foram gerados por nós, pela nossa experiência, mas também inspirados. Mas nós podemos mudar, trocando a fonte de inspiração, por exemplo, permitindo que nós sejamos inspirados pelos nossos irmãos mais evoluídos que nós, né? Os seres espirituais que são mais evoluídos, os anjos, seres de mundos superiores. E aí a gente começa a criar o novo, que é isso que é assim que precisa ficar muito claro para a gente. Criar o novo. Quando eu falei da sinapse, né? A sinapse ela está enraizada com aqueles sentimentos e hábitos e todas as memórias, elas estão enraizadas. Como a gente vai cortar? Se você cortar a árvore, ela brota de novo. E a raiz vai aprofundando, porque ela quer quer fazer a árvore crescer, aí ela aprofunda mais a raiz, ela abre mais raiz, enfim. E ela já tem essa característica. Segundo o Dr. Eric Kandel, as sinapses querem fazer mais sinapses. Né? Os neurônios querem fazer mais sinapses. Então, biologicamente, a gente já é estimulado para ficar ali naquele lugar. Né? Então, se a gente quer criar um novo comportamento, precisamos criar novas sinapses. Criando novas sinapses que sejam boas para nós, nós vamos nos conectar por ressonância, com formas de pensamento coletivas daquilo que a gente quer criar. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né? Se eu pensar em amor, eu vou sentir, falar, emanar empatia, né? Ou seja, eu vou entender o outro, vou me colocar no lugar do outro, vou perceber o outro, eu vou colaborar com o outro, porque eu estou pensando em amor. E aí eu vou emanar compaixão. A compaixão nada mais é do que a empatia colocada em prática, né? Você você percebe, entende, a empatia fica mais, eu acredito, a empatia fica mais no nível mental, né? Você compreender. Mas a compaixão é quando você sente, mas não de forma emocionada, né? Você sente algo positivo pelo outro. E isso vai ficar no seu inconsciente pessoal, no seu campo, no seu corpo mental. Fica no corpo emocional também, tá? Fica nos dois, na verdade. É porque eu não posso ficar entrando em muito detalhe, senão acaba ficando confuso, né?
Mas o nosso campo, a gente acabou de ver, né, que tá tudo entrelaçado ou emaranhado, né? Então, os nossos corpos, eles não trabalham separados, eles estão todos juntos, né? Corpo físico, mental, emocional, espiritual, tem outros, mas eu não vamos falar sobre isso ainda. Então, tudo se comunica. Assim como o nosso campo se comunica com uma pessoa que está do nosso lado. Já pararam para pensar nisso? Você para pertinho de alguém. Você está bem próximo de alguém. O seu campo áureo está entrelaçando com o dele. Olha só. Imagina você num lugar cheio de gente. Imagina se você está num lugar onde as energias não são muito boas e está cheio, cheio, cheio de gente. Você está lá no meio, você é um pontinho no meio daquela multidão ali e está todo mundo enlouquecido, numa vibração muito baixa. Consegue imaginar o que pode acontecer? Pois é. Então, esse inconsciente pessoal de amor, né, de compaixão, ele vai enviar esse sentimento para um bolsão psíquico de paz, de harmonia, que está lá no inconsciente coletivo. E vai abastecer o inconsciente coletivo com essa paz, essa harmonia, esse amor, essa vibração mais alta, né? E aí vai devolver para nós em forma de inspiração, com ideias iluminadas. Então, essas ideias, né, que a gente quer receber, para a gente receber, basta a gente emanar. Olha aí o ciclo. A lei da atração fala que tudo aquilo que a gente emana, a gente recebe de volta. Agora, vejam bem, uma observação importante. Eu, nesse caso aqui, penso em amor. Então, eu comecei a emanar um sentimento amoroso que me levou a uma empatia, que me fez sentir compaixão. Mas olha o que eu trouxe de volta. O que veio de volta para mim quando eu emanei esses sentimentos? Ideias iluminadas. Então, o que volta para nós não necessariamente é exatamente igual ao que a gente emanou, mas está na frequência, aquela mesma vibração, né? Então, é assim que a gente afeta o inconsciente coletivo de forma mais benéfica para todos, criando as condições do que queremos. Criando, porque, vou repetir isso sempre, a gente precisa criar o novo. Por quê? Não dá para você mudar o que você está recebendo se você continua fazendo as mesmas coisas. Porque a vida é resultado do que nós estamos pensando, sentindo e emanando. A vida, tudo que existe no nosso entorno é resultado disso. Então, se a gente não mudar e não criar algo novo, nós não vamos mudar o que estamos recebendo. Vai continuar igual. Porque quando a gente emana, a gente está conectado com um campo mórfico. Esse campo que está lá é um bolsão de energia psíquica. Forma pensamento de um grupo. A gente se conecta com a forma pensamento de um grupo, que é uma consciência. E essa consciência começa a interferir na nossa. Então, a gente precisa. Lembra que o pensamento é um estímulo? Então, o pensamento do grupo, do inconsciente coletivo, é um estímulo muito mais forte do que o nosso próprio.
Quando o Dr. Rupert Sheldrake fala aqui, que a ressonância amórfica funciona com base na similaridade, né? Então, quanto mais semelhante for o padrão da atividade daquele sistema auto-organizado, né? E são vários tipos, maior a ressonância, maior a memória e mais forte a memória. Quanto maior o padrão e o campo, maior e mais forte a memória. Então, a nossa memória tem força sobre nós, sim. Mas existe uma memória maior que a nossa. Daquilo, de determinado assunto, de determinada área da vida, determinada área. Então, a gente precisa entender isso. Só tem um jeito da gente se proteger disso. Não sintonizando com aquilo que está lá, que não é bom para nós. A gente precisa virar o disco, entendeu? Mudar o disco, não é nem virar. Não bota no lado B, não. Tira o disco, bota outro. Criar um novo, dança uma nova música. Novas maneiras de ver a vida. Nesse sentido, a arte ajuda muito, né? Quem faz o trabalho lá no Vivências de Poder, né? Sabe bem como isso faz diferença na nossa forma de enxergar as coisas. Né? Novos conhecimentos, novos pensamentos, novos sentimentos pautados no amor incondicional. Estimular a si próprio para estar nesta sintonia, nestes novos pensamentos e sentimentos. Então, como é que a gente vai mudar pensamento, sentimento? A gente precisa mudar a literatura, mudar o tipo de filme que a gente vê, mudar o tipo de conversa, o tipo de lugar que a gente frequenta. Ou não quer dizer que de repente você muda tudo. Não, não é assim também. Mas a gente não pode só estar sendo estimulado por aquilo que não é bom. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Claro que a gente não pode se isolar, vai virar o ermitão, vai ficar no alto da montanha e aí assim é fácil, né? Mas a gente precisa conviver, né? Sociedade. Então, mas a gente pode reservar sempre horas, não sei, cada um tem um tempo disponível para se dedicar a cultivar esses novos hábitos, que aos poucos eles vão trazendo para nós melhores resultados, com mais prosperidade, mais harmonia, melhores relacionamentos, abundância. Porque esse gráfico mostra o fluxo da criança divina. Vocês vejam que ela está ali no meio, né? Antes ela era a criança interior, virou a criança ferida, e agora ela está a criança divina. Porque a gente precisa construir isto na nossa vida. E a primeira coisa que a gente pode fazer é sair do piloto automático. Olha o poder do pensamento. O tempo todo eu estou falando. Comecei falando do poder da emoção e mudei para o poder do pensamento, que vai gerar sentimento, né? Então, olha, o poder é enorme, é gigantesco o nosso poder. Basta a gente compreender e começar a exercitar. Exercitar, por exemplo, com gratidão. Gratidão conecta a gente com uma vibração muito mais elevada. A gratidão quer dizer que a gente reconhece que tudo aquilo que está na nossa
tá disponível para nós, né? Tudo aquilo é uma dádiva. Então a gente sente amor por isso, né? A gente sente uma alegria por poder receber tudo que a gente recebe. Isso é a gratidão. E ela é uma energia muito alta. Meditação. A meditação ajuda a gente a ficar no momento presente, também já falei. Mas tem um tipo de meditação que ajuda a gente, como a meditação guiada, por exemplo, ajuda a gente a mudar pensamento. Aí a gente vai entrar lá na terapia quântica, né? Fazer reprogramação mental. Isso é uma terapia que ajuda a gente a mudar o tipo de pensamento que a gente costuma ficar no piloto automático, né? A meditação, por si só, já ajuda a gente a observar quais são os pensamentos que a gente tem, o que a gente está pensando, que a maioria das vezes a gente não percebe. A gente está fazendo as coisas e está automaticamente pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí é quando a gente fala da educação do ego, né? A gente precisa educar o nosso ego. Então, entender que a gente está fazendo, tá mantendo pensamentos repetidos, né? Como fala aqui, é uma cadeia de pensamentos. Pensando no mesmo assunto, a gente está ali naquele... É um looping, né? Perceber isso já é uma grande coisa, porque a gente para e muda o pensamento, cria um novo. Sempre isso, cria um novo. Descobre que tem um hábito ruim, caramba, eu tô viciada em comer chocolate todo dia de tarde. Um exemplo. Isso não vai ser muito bom. Claro que chocolate é uma maravilha, mas se comer todo dia, né? Tudo que é demais vai acabar sendo prejudicial. Então, observa. E já entendi. Vou diminuir. Vou comer um dia sim, um dia não. Se eu não tiver com vontade, nem compro. Porque se eu comprar, eu vou comer. Então, gerenciar a nossa própria vida, nossas escolhas. É isso. É sair do piloto automático e prestar atenção no pensamento, porque o pensamento estimula e a gente acaba fazendo o que não quer por causa do estímulo. E no momento presente, quando a gente está pensando, né, na contemplação, que eu também já falei no aula anterior, quando a gente está contemplando, por exemplo, a gente consegue diminuir essa cadeia de pensamentos repetidos. A gente acalma o pensamento. Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir não pensar, mas isso é exercício também. Precisa praticar. E a outra coisa que é bacana, que ajuda, né, a gente melhorar essa nossa forma de afetar o inconsciente coletivo, seria a prática de arte e esporte. Por quê? A arte a gente já viu, né, na aula anterior, como a arte, os benefícios da arte, quando eu falei da criança interior, né? O contato com a criança divina. Então, fazer arte, tá? É prática, não é observar, não é contemplar a arte, é praticar a arte. Livre, sem regras, sem condicionamentos. Eu vou ter que dar uma boa noite aqui para minha querida Odilene Silva. Boa noite, Odilene. Que felicidade você aí, você não tem noção. Um beijo. Então voltando à questão, a arte, ela ela ajuda a gente, a arte livre, sem regras,
É como é na arte-terapia, sem regras, sem juízo estético e sem julgamento, tá? Esse tipo de arte, ele faz com que a gente consiga se conectar com a nossa criança divina. Jung chamou o arquétipo do luminoso, né? Quando a gente se conecta com a nossa criança divina, quer dizer que a gente está se conectando com uma parte muito profunda do nosso inconsciente. Que vai se comunicar com esse lugar do inconsciente coletivo onde estão as ideias divinas. Resumidamente é isso. E o esporte, a pessoa que pratica esporte, né? E aí, voltando para a arte, é todo tipo de arte, tá, gente? Todo tipo de arte que você trabalha, você elabora. Aquilo é uma meditação, né? Porque você para de pensar, você entra num transe. Quem faz arte, qualquer pessoa aí que tem algum envolvimento com a área artística, de qualquer modalidade, sabe o que eu estou falando. A gente entra num transe ali e você esquece a vida, não é assim? A gente esquece a vida quando está fazendo e não quer parar, né? É tão bom, uma coisa tão prazerosa que você não quer parar. E no caso do esporte, é o treinamento, né? O treinamento, ele dá mais esse estado, né? De estar num estado pleno, de atenção plena, mais do que quando a pessoa vai para a competição, por exemplo. Mas no momento que ela está treinando, ela está tão focada em acertar, em fazer da forma correta, né? Em melhorar a performance, que ela está focada ali e ela esquece também da vida, né? Então, esses momentos são preciosos para a gente conseguir fazer esse acesso às ideias que estão lá no inconsciente coletivo, que são benéficas para nós. E quando a gente faz isso, a gente alimenta aquele bolsão psíquico das ideias benéficas. Então, olha o poder que nós temos. Aí eu falei também numa aula que a minha geração queria mudar o mundo, né? Lá pelos anos 70, 80, todo mundo só falava nisso. A gente queria mudar o mundo. Aí depois começaram a dizer, se você quiser mudar o mundo, mude a si próprio. É por isso, né? A gente precisa curar a nós mesmos. E sobre cura, eu também gosto de dizer o seguinte, não existe cura, existe autocura. Por quê? Depois de tudo isso que eu já falei, né? Acho que dá para entender. Não adianta você tomar remédio e continuar no looping, intoxicando as suas células. Os seus são todas campos, pequenos campos mórficos recebendo por tudo que você sente e pensa. Então, se a sua vibração é pesada, se você está num entrelaçamento energético, as suas células também estão no entrelaçamento energético. E elas não vão funcionar bem, porque nós precisamos de um fluxo energético constante no nosso corpo para que nós possamos ter saúde física. Começa lá no campo espiritual, mental, emocional e físico. Então, se a gente mantém os nossos corpos que vão trazer para o nosso campo físico, nosso corpo físico, nossas células, a energia que elas precisam para estar bem, imagina que a célula é um serzinho e que se você abastecer ela de ódio, ela vai ficar doente.
ela vai deprimir, ela vai um monte de coisa, né? Então, quando a gente cura, por que eu estou falando isso? Né? Porque eu falei que não existe cura. Para a gente curar, não adianta ir tomar o remédio apenas. Precisa, mas porque já chegou no corpo físico, então tem que tomar o remédio. Mas a gente pode tomar o remédio e curar o corpo físico e trabalhar para curar os outros, que a origem está no pensamento, no sentimento, né? Que vai gerar toda essa cadeia aí que a gente está falando de vibração, ou alta ou baixa, né? Ou, enfim, vai ter uma aula que eu vou falar só dessas vibrações aí, dessa questão da vibração. E vou falar um pouco mais também da questão dos corpos, dos nossos corpos multidimensionais, que são esses que eu acabei de falar e tem outros, tá? E tem muito assunto ainda para falar aí pela frente, né? Então, eu quero saber se vocês... Ai, gracinha da Margarete. Gratidão, Margarete, pelo seu comentário. É isso aí. Nosso papel no mundo, é isso aí. Então, para a gente fechar, né? Essa questão, que nunca fecha, né? Não vai fechar, óbvio. Mas percebam que... E eu vou fechar a questão também da autocura, né? A autocura, ela acontece porque precisa existir um desejo nosso, profundo, de mudança, né? A gente precisa aceitar que nós temos falhas, que nós não estamos ainda 100% maravilhosos. A gente precisa reconhecer que nós estamos primeiro, nós estamos mergulhados num planeta aqui, nós estamos nesse planeta que tem uma psicosfera densa. Então, é praticamente inevitável que a gente se contamine com ideias que não são muito boas, que elas estão aí no ar. E, mais do que elas no ar, né? Elas estão no nosso cotidiano, nas simbologias que nos afetam, nos modismos, né? Porque existe no mundo uma inversão de valores muito grande, né? Há muitos hábitos que antes eram saudáveis para os nossos antepassados já deixaram de existir, né? E novos hábitos foram criados, novos modismos, né? Que nos afastam da nossa essência divina. Então, com relação aos simbolismos, por exemplo, a gente vê isso nitidamente nos filmes, né? Nos programas que a gente assiste na televisão. Que bom que hoje a gente pode selecionar melhor, né? Porque a gente tem a internet para escolher o que a gente quer ver e o que não quer, né? Então, aí a gente desenvolvendo essa sabedoria, essa observação, né? A gente vai ser mais seletivo. A gente vai procurar estar próximo de pessoas que vão contribuir para a gente com uma conversa mais edificante, né? Com uma conversa que vai nos alegrar. Então, são estímulos e vários... Lembra que eu falei? Os pensamentos e a fala dos outros também é um estímulo para nós. E não só aquele que é presencial.
também aqueles que estão ali na internet, ou na televisão, ou numa palestra em algum lugar, num evento na rua, não sei. Então, observar o que é melhor para nós. É bom para nós? Percepção, observação. Essa energia é boa? Eu quero ficar nela? Com isso, a gente vai escolher. E essa escolha é que vai determinar a nossa saúde. Então, a nossa saúde depende de nós. Depende de nós. Vamos olhar com mais critério para as coisas, para a nossa vida, nossos hábitos, né? E ver, isso aqui está ajudando para eu ter vida plena? Está me ajudando a ter, para desenvolver a minha pessoa, eu enquanto pessoa? Está me ajudando a desenvolver isso? Ou é só mais alguma coisa para eu ficar ali enturmada com o pessoal, né? A gente tem que olhar, né? Então, desenvolver hábitos mais saudáveis vai fazer com que nós tenhamos saúde melhor. De tudo, alimentação, né? Diversão, relacionamento, até o nosso trabalho, né? Procurar fazer o melhor no nosso trabalho, fazer aquilo que vai deixar a gente feliz. Então, se a gente puder fazer essas escolhas, e aí eu lembro agora que eu falei de saber dizer não, né? Saber dizer não para certas coisas que vão ajudar a gente a se manter nesse estado de espírito mais elevado. Ler bons livros que ajudem a gente a crescer, aprender coisas novas, aprender a falar uma nova língua, né? Tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar o nosso estado de espírito, a nossa mentalidade, a nossa emoção e o nosso corpo físico, nossa saúde. Vejam só, eu acabei de falar novamente nos corpos, espiritual, mental, emocional e físico. Então, tudo isso trabalha junto. Tudo isso pode estar entrelaçado ou emaranhado, vai depender da gente. Então, vamos escolher. É isso. Agora, novamente, por que a gente não escolhe? Por que a gente não faz? Porque não sabemos. Então, o conhecimento é importante para a gente poder fazer as melhores escolhas, gerenciar nossa própria vida e evoluir. Porque é para isso que a gente está aqui. Evoluir, né? E é isso. É isso que eu queria falar para vocês. Já tem 2 horas. Gente, perdão, mas assim, não tem jeito. Eu vou agradecer a vocês, a presença de vocês aqui. Eu estou muito feliz que tem pessoas preciosas aqui hoje comigo. Todos vocês, na verdade, todos vocês são muito preciosos, tá? Eu estou me sentindo em casa falando hoje aqui. E para quem está assistindo gravado, né? Eu vou reforçar, assistam a série Em Busca da Criança Interior, que é uma playlist, está no YouTube. As aulas são postadas toda quarta-feira, editadas, né? Então a gente faz um trabalho ao vivo, mas as editadas estão sendo colocadas publicamente às quartas-feiras. Então, para você não perder, clica aí no sininho, né? Se puder curtir também, ajuda. As aulas estão tendo bastante visibilidade, está tendo
visualização, né? Isso é bacana, porque aí o canal vai crescer, né? E, enfim, a gente continua fazendo esse trabalho, né? Que eu acho que ele é muito importante. Quantas pessoas, imagina, quantas pessoas estão precisando ouvir essas coisas, né? Eu já ouvi isso dos meus mestres quando eu precisava e me fizeram chegar aqui nesse lugar. Então agora eu estou retribuindo ao universo, né? E a tudo porque eu recebi e fez toda a diferença na minha vida. Então façam a mesma coisa, né? Distribuam conhecimentos, não só esse desse canal, mas tem tantos canais maravilhosos por aí, informando e ajudando a gente a fazer essa autocura, né? Porque depende da nossa escolha. Então a gente também, né? Já que a gente, na minha geração, queria mudar o mundo, vamos mudar. Agora a gente tem a ferramenta da internet que é maravilhosa. Então vamos criar essa corrente, né? Na verdade, a gente vai acabar criando um campo mórfico para isso, esse comportamento, né? É um comportamento daqueles que querem difundir os conhecimentos que podem ajudar a humanidade. Não é isso? Então, eu vou dar boa noite agora para todo mundo, não tem jeito não. Boa noite, Edilene, gratidão. Boa noite, Analice, gratidão também. Boa noite, Cê Oliveira. Gratidão, gratidão, Dalva, Maria Dalva. Maria Dalva, acho que ela queria escrever outra coisa. Mas, enfim, gratidão, Maria Dalva. Eu estou muito feliz, realmente, que vocês estão aí. E, falando em campo mórfico, né? Nós estamos criando esse campo mórfico do poder da emoção, não é? Olha que bacana. Gente, gratidão. Espero ter sido contribuição positiva na vida de vocês. Vocês que estão ao vivo, vocês que estão me assistindo com a aula gravada. Espero que isso possa se distribuir bastante, né? E que isso possa fazer muita diferença na vida de vocês. Vamos continuar estudando. E amor e luz para vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Namastê.